Para poder repercutir mais esses números aqui da PNAD de junho, a gente conversa com o Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE. E eu quero que, Juliano, você possa trazer já para a gente aqui, meu querido, muito bom dia para você, a sua avaliação sobre esse resultado da taxa de emprego. Pelo menos de acordo com algumas expectativas, era realmente que ficasse 5,4%, né? Então, o que nos diz esse dado? Fica em linha com o mercado? Qual que é a sua avaliação sobre a taxa de desemprego no país? Bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, né? De fato, o número é um número positivo, né? Mostra um cenário de estabilidade no mercado de trabalho, né? 5,4, né? Fica um pouco abaixo da última divulgação, né? Tanto na comparação trimestral com o trimestre anterior, como na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, mostra um declínio da taxa de desocupação, mas já um quadro realmente de estabilidade. Então, é um número bastante positivo para o mercado de trabalho. É um número muito baixo, uma taxa muito baixa, que representa ainda a continuidade da estabilidade no mercado de trabalho. E a gente tem o dado dos rendimentos, não só a questão da ocupação, mas os dados de rendimento, que mostra também um quadro de estabilidade com relação aos rendimentos. No entanto, na comparação anual, a gente percebe o crescimento do rendimento médio dos trabalhadores. É um rendimento, evidentemente, que não um grande aumento, né? Um aumento em torno de 2,8%, mas mostra também esse cenário positivo. Então, havia essa expectativa, até porque na última divulgação o número foi bastante positivo. Então, a gente tem uma estabilidade na taxa de desocupação, no número de pessoas desocupadas, na comparação imediatamente anterior, mas uma taxa de desocupação ainda bastante baixa. Agora, em relação ao número de trabalhadores sem carteira assinada, houve um aumento em relação a isso? O CLT tem uma estabilidade, mas houve um aumento em relação à carteira, a trabalhadores sem carteira assinada. Qual que é o recado que isso passa nesse momento, Júlio? O que a gente precisa olhar para esse dado nesse momento? Bom, esse é um sinal de alerta, né? E aí até como você bem comentou, anteriormente havia sido divulgados os dados do CAGED, que sinaliza ainda uma questão estrutural do mercado de trabalho do Brasil, né? A gente teve o crescimento dos trabalhadores, inclusive com carteira assinada, mas o crescimento dos trabalhadores sem carteira assinada é muito mais expressivo, e a gente tem o crescimento dos trabalhadores sem carteira assinada e também o crescimento dos trabalhadores classificados como conta própria, né? Então, o conta própria é aquele trabalhador que trabalha sozinho ou com sócio, ou que tenha pelo menos até um empregador, ou seja, são os pequenos empreendimentos, e aí vai desde os empreendimentos mais rudimentares, né, até aqueles um pouco mais sofisticados. Mas quando a gente pega, por exemplo, os conta próprias, 80% dos trabalhadores classificados como conta própria não tem CNPJ. Então, significa que a gente tem um problema aí relacionado à informalidade ainda muito elevada na economia do Brasil. Então, a economia cresce, a gente tem crescimento no número de trabalhadores inseridos no mercado, mas ainda muitos numa situação de muita fragilidade. Então, acho que esse é o alerta que fica. É claro que a gente tem, em contrapartida, quando a gente tem o crescimento da taxa de ocupação e o crescimento de pessoas inseridas no mercado de trabalho, a gente tem alguns efeitos. Por exemplo, tem um indicador que é o número de desalentados, que caiu sobremaneira, então vem caindo os desalentados. Mas, infelizmente, eles acabam sendo inseridos nessa situação de mais fragilidade. Uhum. Agora, olhando, Mariano, agora para essa questão do efeito em inflação. A gente tem um mercado ali estabilizado, né, fica dentro do esperado, o rendimento médio também se mantém estável nesse momento, mas na comparação anual a gente tem ainda uma elevação importante, né? Qual que pode ser o efeito inflacionário disso, no momento em que a gente também tem ainda um comprometimento importante da renda das famílias e um endividamento que tem sido olhado muito de perto, né, nesse momento? Há algum fator preocupante em relação a isso, esse rendimento médio se mantendo estável agora? Qual que é o recado que isso pode passar, por exemplo, para o Comitê de Política Monetária? Bom, pelo menos no médio prazo, que a gente tem uma situação bastante tranquila, né? Porque, inclusive, como eu destaquei até na comparação anual, a gente não tem um crescimento expressivo, por exemplo, do rendimento médio dos trabalhadores. Há esse rendimento, há esse crescimento, mas se a gente observar, na verdade, na comparação anual, fica inclusive abaixo da inflação. Então, a gente tem um comportamento relativo com relação à média dos rendimentos, e a gente tem um quadro de estabilidade no mercado de trabalho. Então, eu acredito que em termos de inflação, a questão do mercado de trabalho não está excessivamente aquecido de tal modo a deslocar os trabalhadores
um aumento muito grande em relação ao consumo. É claro que a gente precisa observar os próximos meses, né? Então, mais próximo do final do ano, a gente deve ter aquele movimento de contratações excepcionais para o final do ano, para as compras do final do ano. Aí sim, a gente pode ter alguma pressão, mas pelo menos no curto prazo, a gente não deve ter nenhuma pressão nesse sentido, né? O mercado de trabalho não deve contribuir para que a gente tenha pressões sobre as taxas de inflação. Você já sinalizou até aqui esse gancho para a gente olhar um pouquinho para frente, né? Temos aqui, então, uma estabilidade, mas temos também a proximidade de datas importantes no mercado que tendem a movimentar bastante o mercado de trabalho. Então, qual que pode ser a perspectiva, né, diante dessa estabilidade agora? Como que o IBGE olha daqui para frente, já que a gente tem, né, uma promessa aí de movimentos importantes? Que tudo bem, vem naquela base de empregos que são geralmente ali informais, também temporários, mas que mexem com o mercado de trabalho, né? Assim, tem os aspectos da sazonalidade, né? Então, a gente tem duas datas importantes, que são as compras de final do ano, e tem uma data importante que é o Black Friday, que foi incorporado já à agenda, né? Ao mercado, ao comércio. Então, o movimento de Black Friday e depois do final do ano deve levar a um incremento de ocupações. É importante destacar, que a gente não comentou, quando a gente olha, inclusive, os setores de atividade econômica. A gente tem um quadro de estabilidade nas ocupações, mas, por exemplo, o setor de transportes foi o setor que teve um comportamento positivo, tanto na variação anual quanto na variação no trimestre. Ou seja, porque a gente teve há pouco tempo a divulgação da pesquisa do comércio, que sinalizou um grande crescimento das vendas online, né? Então, por exemplo, as grandes redes, né? As grandes redes tem alguns setores, por exemplo, que 50% das vendas já ocorrem por meio da internet. E isso dinamiza o setor de transportes, a questão da logística. Então, a gente deve ter esse movimento de contratações, né? E aí, realmente, pode, de uma certa forma, contribuir para alguma pressão, né? Mas, de qualquer modo, eu acredito que a gente tem um cenário de estabilidade, né? No caso específico da questão do mercado de trabalho. Maravilha. Jefferson Mariano, analista aqui socioeconômico do IBGE. É muito bom poder falar com você agora nessa publicação da PNAD. Muito obrigada pelo seu tempo. Bom restinho de semana. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Grande abraço.